Estimados irmãos e irmãs, nós, nesta noite, estamos celebrando a mãe de todas as vigílias, a vigília das vigílias. A vigília pascal é Páscoa. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. E ao invés de proferir um sermão moralista, nós deveríamos, neste momento, elevar um louvor aos céus de gratidão, porque o Senhor venceu a morte e nos trouxe a vida, nos trouxe a redenção, nos trouxe a vida eterna. É isso que nós estamos celebrando, a vitória do Senhor sobre a morte, sobre o pecado. Que alegria é estarmos reunidos em nome do Senhor, em torno deste altar, e assim darmos continuidade àquela celebração que iniciamos lá na quinta-feira, que só vai terminar agora, nessa vigília, quando já celebramos essa Páscoa do Senhor. E quando nós olhamos para as leituras desta longa missa, dessa vigília, nós podemos contemplar a beleza da salvação. Elas nos narram a história da salvação desde as origens, desde o Gênesis, passando pelo chamado do Senhor, pela libertação do povo de Deus da escravidão do Egito, a mão do Senhor que estava os acompanhando naquela travessia até chegarem à terra prometida. Os profetas, a lei do Senhor, tudo isso nós ouvimos nas 7 leituras, nos salmos, que foram intercalando, retirados do Antigo Testamento. E depois entoamos tão belamente o cântico do Glória, tão solenemente, tão alegremente, passando para o Novo Testamento, onde lemos a carta de São Paulo, que nos falava do batismo, o batismo pelo qual nós morremos para o pecado e renascemos, ressurgimos para Cristo. Este é o significado do batismo, por isso ele está aqui. E depois no Evangelho podemos fazer a experiência, juntamente com aquelas mulheres comunicadoras da boa notícia, da boa nova da ressurreição, fazer a experiência do túmulo vazio. Sim, foram as mulheres que por primeiro fizeram essa experiência do Cristo ressuscitado e esparramaram essa notícia. Essas mulheres que bem de madrugada, bem cedo, foram ao túmulo com perfumes que haviam preparado. Diferente de nós homens, né, nós saímos perdendo, né? As mulheres aqui têm esse diferencial, elas preparam. Se fossem os homens, iam comprar, né, o perfume. Então, as mulheres prepararam. E as mulheres preparam um perfume muito mais valoroso dentro de si, que é a vida. Elas podem gerar a vida, que nós temos mulheres grávidas aqui. Vocês podem trazer o perfume da vida ao mundo. Então essas mulheres, sem saber que o Cristo havia ressuscitado, vão oferecer, levar aqueles perfumes que haviam preparado, mas chegando lá, elas se deparam com aquela pedra que havia sido retirada. Meus irmãos e minhas irmãs, eu convido a nós refletirmos sobre quais os perfumes que trago conosco. São perfumes agradáveis ao Senhor? Ou será que são perfumes do desentendimento, da fofoca, da falta de perdão? Perfumes nada cheirosos. Que perfumes são esses que nós trazemos conosco? Quanto trazemos dentro de nós, conosco, sempre, até mesmo dentro da igreja? Perfumes
algo de bom, nós não vamos encontrar nenhum empecilho. As pedras serão removidas. E mais do que isso, poderemos também fazer a experiência de experimentar uma boa notícia, como aquelas mulheres receberam daqueles 2 homens, possivelmente anjos do Senhor, comunicadores da ressurreição. Aquelas mulheres, ao avistarem aquela pedra, o túmulo vazio, elas estavam com uma tristeza ainda dentro de si, porque muitas vezes, quando perdemos alguém que é querido, que é amado por nós, é difícil superar o luto, é difícil. Por mais que elas tentavam ainda naquele momento ressignificar, levando aqueles perfumes ao túmulo, era difícil encarar a dor da morte. Então, elas recebem essa grande notícia. Elas que andavam com a cabeça abaixada, olhando para baixo, tristes. Quantos de nós, às vezes, experimentamos a Páscoa deste modo, com a cabeça para baixo, como um porco, né? Porco é que anda com o focinho para baixo sempre, né? E não consegue levantar-se. Então, nós somos convidados a sair dessa tristeza. A morte é vencida pelo Senhor da vida. O que vigora é a ressurreição, é a vida eterna. Saiamos do nosso luto. Acreditemos nessa força renovadora da ressurreição em nossas vidas. Ele não está aqui, vejam a notícia recebida. Ele ressuscitou. Lembrai-vos do que ele falou na Galileia. E elas foram imediatamente comunicar aquela notícia para os outros 11 e para todos os outros discípulos e discípulas do Senhor. Mais uma vez, parece que aqueles discípulos não estavam entendendo muito bem. Como é difícil para os homens, né, entender as mulheres, muitas vezes, né? Olha, com os discípulos não foi diferente. Eles acharam que era tudo desvario, eles não acreditaram naquelas mulheres. Mas Pedro, ele toma a frente, se levanta e vai até o túmulo. Por que Pedro vai até o túmulo? Ele estava em dívida. Ele estava em dívida com o nosso Senhor. Ele havia negado o Senhor por 3 vezes. Pedro, então, ele vai correndo para ver aquela notícia, se era verdade ou não. E parando de frente ao túmulo vazio, ele olha para dentro e o que ele enxerga? Os lençóis. Então ele volta para casa, admirado com o que havia acontecido. Pedro sabia naquele momento que, na verdade, aquilo que ele experimentou lá no Monte Tabor, né, no Monte da Transfiguração, aquela antecipação se concretizava nesse momento. O Senhor verdadeiramente havia ressuscitado. Mais tarde, nesse domingo de Páscoa, ele se encontraria com o Senhor, que apareceria aos seus discípulos. Hoje, meus irmãos e irmãs, somos estes discípulos e discípulas que fazemos memória, que alegremente proclamamos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas e que o nosso Senhor não está morto, mas vive eternamente e nos promete a vida eterna. E é para lá que nós queremos nos encaminhar. Que a mensagem da ressurreição penetre dentro dos nossos corações, para que nós nos convertamos a cada dia. Trilhamos durante esses 40 dias um caminho de conversão. Mas muitas vezes a conversão para nós é só na Quaresma. Que não seja assim na nossa vida. Percebemos que nós conseguimos caminhar os 40 dias, com algumas quedas, claro. Mas se nós conseguimos nessa Quaresma, significa que nós conseguiremos por mais tempo. E é esse o desejo do Senhor para nós, uma vida nova, uma vida feliz. Antes de desejarmos o nosso Feliz Páscoa nas mensagens do WhatsApp, Facebook, Instagram, redes sociais, que nós possamos verdadeiramente fazer
a experiência da ressurreição do Senhor. Talvez o que você precisa mandar é um pedido de perdão. Me perdoa, eu estava errado. Ou deixar algo que você não conseguiu ainda para trás. Assim você vai experimentar a Páscoa do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.